Bom, gente, então nessas vibrações, nesses instantes de paz, de harmonia, nós vamos recebendo hoje a incumbência de falar um pouco sobre alguns breves traços biográficos de Bezerra de Menezes, o nosso companheiro emérito, espírito hoje reconhecido por nós como o grande baluarte da doutrina espírita. E é muito interessante quando nós pensamos na temática falar sobre Bezerra de Menezes, e aí nós ficamos pensando vários livros, várias introduções, várias informações, e aí nós não poderíamos deixar de citar uma das obras que particularmente nós gostamos muito, que é a obra Primícias do Reino, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Então, nós vamos ver Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, essa companheira que vem trazendo algumas informações junto à psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que vão, nesse livro, trazer para nós uma das passagens que, ao meu ver, é belíssima, devido à maneira, à forma como Amélia Rodrigues traz para a gente essas informações que nós vamos passar agora. E é muito importante, quando nós falamos em Bezerra de Menezes, no momento em que nós falamos em Bezerra de Menezes, nós precisamos enxergar o espírito numa trajetória evolutiva. Então, falar em Bezerra de Menezes hoje é lembrar do trabalho espiritual, do desenvolvimento desse espírito à medida em que o processo de evolução dele foi sendo processado na Terra. E aí nós vamos nos reportar lá atrás, há quase 2000 anos, numa das narrativas que a Amélia Rodrigues vai trazer para a gente, do capítulo 15 do livro Primícias do Reino, com o título Zaqueu, o rico de humildade. Mas nós pegamos pontos do texto para que a gente possa realmente iniciar o estudo dessa manhã. Então, nós vamos lembrar esse espírito, nós vamos recordar desse espírito lá na época de Jesus, enquanto Zaqueu. E o texto de Amélia Rodrigues, ele inicia assim: Zaqueu ouvira falar de Jesus. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Faziam-lhes falta as orquestrações sonoras da amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. A informação de que ele continha com pescadores e até palestrava com os publicanos, fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas alforjaram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança, entre os que seguiam com ardor, havia publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. No imo, acreditara que ele fosse o Messias. Sua palavra viajava no ar. Seus efeitos eram de todos, em todo lugar conhecidos. Amavam-no os infelizes, os deserdados de esperança, os espezinhados, os proletários. Odiavam-no os que o temiam, porque nele reconheciam-no como Salvador.
Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, anelava a dor. Seguindo um pouco mais, vamos ver então que no ano 30 depois de Cristo, naturalmente, nós vamos ver que Zaqueu ele tem algumas informações de que Jesus entrara em Jericó e ele começa a lembrar e começa a também ter informações de todas as transformações que ocorreram com Bartimeu, né? E aí nós vamos continuar aqui na leitura, onde diz o seguinte: em pleno março do ano 30, em certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Desde alguns dias, a cidade hospedava peregrinos que demandavam a Páscoa, que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém. No entanto, aquela tarde o movimento era inusitado. Falavam que o rabi arrancara Bartimeu a cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade após vencida a porta, entoara hosanas e exibira os claros olhos banhados de luz indivisível. Milagre, exclamavam uns. Farsa, bradavam coléricos outros. Todos queriam falar ao ex-cego. Informa-se. O tumulto se fazia natural na algaravia. Então, essa é interessante que o termo algaravia dá uma ideia de tumulto, dá uma ideia de algo que não está correndo de forma correta, né? Então, essa algaravia dá uma ideia de tumulto. Então, o tumulto se fazia natural na algaravia desordenada a que todos entregavam. Quando alguém gritou com voz estertorada: eis que o Rabi Galileu se aproxima, e logo mais chegará à cidade. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu, mal se podia conter. Então, nesse instante, lembrando de todos os acontecimentos, que ele já havia obtido informações de que aquele companheiro, que em alguns momentos ele ajudara, havia recuperado a visão e que naturalmente ele tinha o desejo de conhecer Jesus, aquilo começa a mexer com Zaqueu. Então nós vamos ver na trajetória do espírito, que hoje é a nossa referência, Bezerra de Menezes, o despertar, a necessidade de reconhecer o Messias, reconhecer o Rabi, conhecer aquele espírito de perto que era tão falado nas profecias, que era tão mencionado pelo povo daquela cidade naquela época. E aí nós vamos ver que Zaqueu, ele começa a observar aquela região, ele percebia que ele não daria conta, e aí ele sobe naquele sicômoro, conforme os relatos evangélicos demonstram muito bem, e aí o texto continua: como era belo o Rabi. Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. O Senhor estacou o passo junto do sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe passou fulminante pela tela do pensamento. Reviu-se. Zaqueu. Falou o visitante sublime. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Não podia ser verdade. Sonhava, zumbindo forte nos ouvidos e topor na mente dominavam. Desce depressa, gritava-lhe firme o espírito. Então, quando Jesus passa por Zaqueu, e aí nós vamos ver aquela imagem, né, típica daquele momento, daquela situação, em que Jesus olha para Zaqueu, ou desce, porque hoje me convém pernoitar em sua casa. E aí nós vamos perceber aquele momento, aquela alegria de Zaqueu, e até mesmo em perceber, meu Deus, será que isso está acontecendo de verdade? É comigo mesmo? Vamos imaginar assim, né? Será que é isso? O Cristo vai pernoitar em minha casa? E aí o texto continua. O homem escorregou figueira abaixo, transfigurado pela emoção. A sós, esquecido de tudo, como se flutuasse no ar, embalsamado do entardecer. Desejou sorrir, prestar aquiescência, não pôde. Nada podia dizer ou fazer. O cérebro parecia sofrer uma brasa viva a arder. Sabia-se rico, e os ricos eram detestados. Publicano, e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno, e Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz continuava a ordenar. Hoje me convém pousar em tua casa. Rompeu o topor e demandou o lar. Era indispensável preparar a recepção. Então, naquele momento em que Zaqueu recebe em que Jesus outorga a ele, hoje me convém, e que ele sai daquele momento de quase que uma perturbação, meu Deus, é comigo mesmo, isso está acontecendo, isso é verdade, daquele sonho que ele estava naquele momento passando, né? Então ele falou, opa, então vamos para casa, que eu preciso recepcionar o mestre. E seguindo mais um pouco, Jesus sorriu, um riso leve e bom, como um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após uma pausa, em que se ouviam as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar o príncipe israelita Arquelau, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se. Submeteu-se à humilhação e glorificou-se na humildade. Contam os narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristãs em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Então, nesse contexto, gente, essa passagem, nós vamos começar a perceber que aí nós conseguimos identificar o momento em que o Espírito toma consciência da sua trajetória. Vários pesquisadores hoje trabalham a questão das outras encarnações que Bezerra de Menezes passou por elas, mas nós aqui nesse estudo, nós gostaríamos de citar a encarnação enquanto Zaqueu e a encarnação definitiva, ou a encarnação que veio coroar esse espírito
que há 2000 anos começou a sua trajetória, há mais de 2000 anos. Então, nós estamos colocando 2000 anos porque foi a reencarnação que foi destacada. Mas nós estamos aqui trabalhando esse processo, né? E aí nós vamos chegar agora no século XIX, onde nós vamos ter a figura proeminente deste grande amigo, desse grande vulto, Bezerra de Menezes. Então, dentro dessa estrutura, nós vamos perceber que lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver as palavras do Espírito Ismael dirigidas a Bezerra de Menezes em uma reunião na espiritualidade maior antes da sua encarnação. Então, nós demos esse salto, Zaqueu, passando pelos processos reencarnatórios, que alguns companheiros hoje estão dedicando a trabalhar, mas acreditamos que essas duas encarnações elas são bem proeminentes, bem caracterizaram bastante a trajetória do nosso irmão. E aí nós vamos ver nessa reunião, proferida pelo nosso grande companheiro espiritual, Ismael, que vai ser relatada com detalhes maravilhosos. Quem tiver oportunidade, faça uma leitura, né? Está lá na página 179 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografada por Francisco Canto Xavier, e de autoria do nosso amigo espiritual Humberto de Campos, nós vamos ver a seguinte narrativa. Olha só, é o capítulo 22. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho. E as verdades novas deverão surgir, primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo. É na pátria do Evangelho que se lhes vamos dar a vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na locução de Ismael um doce estacato. E aí nós queríamos destacar essa palavra estacato, que quem é ligado à música vai lembrar o que significa? Significa um ponto de diminuição da nota, ou seja, uma pausa. Olha a delicadeza de Humberto de Campos no texto, né? Colocar uma palavra que nos dá uma ideia de sonoridade. Então, aí nós vamos ver, houve na locução de Ismael um doce estacato, ou seja, uma breve pausa. E aí continua. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe brandamente: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da tua missão, mas com plena observância do código de Jesus e com nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade,
consolidando os primórdios da nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, dele que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com um coração alarmado por doces e esperançosas emoções. Mas as lágrimas de reconhecimento caíram-lhe copiosamente dos olhos. Gente, maravilhosa essa lição. Então, nós vamos ver nessa reunião, no momento em que o Espírito Ismael, ele convoca o nosso amigo, o nosso mentor espiritual, Adolfo Bezerra de Menezes, para que ele pudesse ser responsável em arregimentar os elementos dispersos. Então, nós vamos ver que Bezerra de Menezes, ele nasce num período muito especial da história. Primeiro, porque nós já estávamos nós ainda nos encontrávamos no período da escravidão no Brasil. E o espiritismo, naquele momento, estava já sendo desenvolvido, sendo praticado nas terras brasileiras, mas ali acontecia algumas divergências entre os espíritas. E Bezerra de Menezes, ele recebe a incumbência primeira de unir, de unificar os espíritas no Brasil, enquanto presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele foi até no ano de 1900, até o ano do seu desencarne. Então, aí nós vamos começar, sim, os dados biográficos do nosso amigo, e nós vamos ver que, após essa reunião, naturalmente, Adolfo Bezerra de Menezes nasce em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, né? Jaguaretama, no estado do Ceará. Então, nós vamos ver esse espírito encarnando nas nossas terras, nas terras brasileiras, no ano de 1831, no dia 29 de agosto de 1831. E, posteriormente, com toda a sua trajetória, ele vai desencarnar em 11 de abril de 1900. Mas, em janeiro, ele desencarna no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1900. Nós vamos perceber, então, que Bezerra de Menezes, ele nasce numa família de classe média, mediana, mas uma família que estava ali passando as dificuldades naturais naquele período em que o Brasil passava pelas questões imperiais. Ele era filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, que desencarnou em Maranguape em 29 de setembro de 1851, de febre amarela. E era filho de Fabiana Cavalcante de Albuquerque, que desencarnou em Fortaleza, detalhe, aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida, em 5 de agosto de 1882. Então, foram os primeiros espíritos que abraçaram o nosso irmão nessa reencarnação. O seu pai, Antônio Bezerra, e sua mãe, Fabiana Cavalcante. Vamos perceber que, posteriormente, no ano de 1838, no interior do Ceará, Bezerra de Menezes começa a ter acesso às primeiras letras em uma escola da Vila do Frade, na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, para onde se transferiu em 1842 com a família,
por motivo de perseguições políticas. Ele aprendeu o latim em 2 anos, a ponto de substituir o professor. Então, nós vamos começar a ver, e nós vamos lembrar muito de Kardec, né? Essa inteligência natural desses espíritos missionários. Então, ele já despertava nele essa capacidade, essa condição intelectual que naturalmente iria nortear todos os seus trabalhos. Em 1846, em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, doutor Manuel Soares da Silva, Bezerra, Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, ele vem a efetuar os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará, que aí a imagem está embaixo. Então, ele começa a se destacar ali como um aluno brilhante nesse liceu. E Bezerra queria tornar-se médico. Mas aí ele tinha algumas dificuldades, porque o pai ele não tinha condições de dar esse apoio financeiro para o filho, uma vez que ele já estava passando por algumas dificuldades de ordem financeira. E aí nós vamos perceber que o pai enfrentava dificuldades financeiras e naturalmente ele não iria poder custear o curso de medicina do filho, que seria realizado em outro estado, né? Porque aí nós estamos falando do Ceará, mas nós temos que lembrar que Bezerra de Menezes realiza o seu curso de medicina no Rio de Janeiro. Então, realmente, ele precisava sair daquela região para vir estudar no Rio, né? E aí nós vamos ver que, em 1851, aos 19 anos, ele tomou a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, que até então era a capital do Império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de 400 mil réis. Detalhe, era o dinheiro que a família tinha. Então, os pais falaram, olha, isso é o que nós podemos te ajudar, que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. Então, Bezerra de Menezes sai do Ceará e vai para o Rio de Janeiro com esses 400 mil réis, para que ele pudesse iniciar, então, um curso de medicina. Então, no Rio de Janeiro, em 1852, ele ingressa no Hospital Santa Casa da Misericórdia para estudar. Dava aula de filosofia e matemática. E aí nós vamos perceber que no ano de 1856, ele doutorou-se pela Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. E em março de 1857, ele solicitou admissão no Corpo de Saúde do Exército, que hoje seria meio que um concurso público, né? Então, ele solicita essa admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentado na praça, em 20 de fevereiro de 1858, como cirurgião-tenente. Então, ele entra como médico no Exército, como um médico do Exército, e com a função, né, com a carreira de cirurgião-tenente. E ali ele começa o seu trabalho ligado à questão militar. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o cancro, que era a tese que ele estava escrevendo, encarado pelo lado do seu tratamento, sendo empossado em sessão de 1º de junho. Nesse mesmo ano, passou a colaborar na revista Social Físico-Química. Então, nós vamos perceber aí a trajetória, vamos colocar a trajetória acadêmica desse nosso companheiro. Passado alguns anos, é natural que Bezerra de Menezes venha a casar-se, né? E aí, em 6 de novembro de 1858,
Bezerra de Menezes casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou no início de 1863. Então, basicamente, eles ficaram 5 anos casados, né? Foram pouco tempo casados, e eles deixaram um casal de filhos, né? O Adolfo Bezerra de Menezes Filho e a Antônia Bezerra de Menezes. Essa, né, a nossa companheira deixa, então, esse casal de filhos. Mais tarde, nós vamos ver que, em 1860, ele vai candidatar-se e eleger-se pela primeira vez na Câmara Municipal, pelo Partido Liberal, com incentivo de sua esposa, Dona Maria Cândida. Então, observem que ele casou em 1858. Em 1860, nesse intermédio aí, né, em que a nossa companheira ainda estava com ele, encarnada, a Maria Cândida, sua primeira esposa, ele se candidata, ele se elege pela primeira vez à Câmara Municipal pelo Partido Liberal, com incentivo de Dona Maria, para atender aos anseios das pessoas mais simples, que viam nele uma figura paternal e protetora, capaz de erguer a voz e lutar a favor do bem geral, no dizer de Luciano Klein. Foi reeleito com simpatia geral para o período de 1864 a 1868. E aí nós vamos ver que de 1868 para frente ele não candidata mais, né? Mas esse período aí foi o período em que Bezerra de Menezes estava vinculado diretamente a algumas questões políticas, né? E aí, quando chega em 1865, Bezerra de Menezes ele casa novamente. E ele teve uma segunda núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, que era irmã materna da sua primeira esposa, e com ela ele teve mais 7 filhos. Então, aí nós citamos aí, né, a Maria Cândida Bezerra, que nasceu em 1866, a Ernestina Georgina, em 1867, a Carolina, em 1870, o Otávio, em 1873, a Cristiane, em 1880, o José Rodrigues, em 1881, e o Francisco da Cruz, em 1884. Então, agora, Bezerra de Menezes passa a ter os seus 9 filhos, né? 2 do primeiro casamento e 7 do segundo casamento. E é interessante que Bezerra de Menezes, então, ele começa o seu trabalho. Uma das características muito interessantes que Bezerra de Menezes, e que incomodavam Bezerra de Menezes, era com relação à escravidão no Brasil. Então, nós já mencionamos que Bezerra de Menezes nasceu nesse período de escravidão e que, naturalmente, pelas características do seu espírito, era algo que, de certa forma, incomodava Bezerra de Menezes. Então, como Bezerra de Menezes era político e médico, ele tinha uma certa conotação dentro, no cenário social, no cenário daquela época. Ele escreve alguns artigos, alguns documentos, e aí nós vamos ver um dos livros que Bezerra de Menezes escreveu, que aí nós vamos citar aqui, A Escravidão no Brasil e as Medidas que convém tomar, né? Então, esse livro ele escreve, e aí nós vamos ver que em 1867 ele foi eleito deputado geral, correspondente hoje a um deputado federal pelo Rio de Janeiro. Dissolvida a Câmara dos Deputados em 1868, devido às transformações políticas e com a subida dos conservadores ao poder, Bezerra de Menezes dirigiu suas atividades para outras realizações que beneficiassem a cidade. E assim, prioriza o cargo de vereador e assume a presidência interina de 1868 a 1869 da Câmara, posto que dava a ele o direito de administrar a cidade do Rio de Janeiro
num papel equivalente ao dos prefeitos atuais. E em 1869 ele lança esse opúsculo, que é um pequeno livreto, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. E aí nós vamos ver que hoje ela foi publicada pela editora Lawrence. Então fica aí um livro, né, que eu acredito que algumas pessoas possam não conhecer, Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império. E aí vem o opúsculo dentro desse livro, da editora Lawrence. E aí nós vamos começar a ver, a partir de então, o contato de Bezerra de Menezes com a doutrina espírita. Então nós vamos pensar do Bezerra de Menezes, passando por toda essa trajetória, médico, político, uma pessoa bem conceituada, com seus valores morais, católico até então. E aí, um certo dia, em 1879, respondendo à parte de Rui Barbosa como deputado-geral, Bezerra ainda se declara católico, em 1879. E ele diz assim: sou católico porque nasci católico. Criei-me e peço a Deus a graça de morrer no seio da Igreja Católica. E porque creio em tudo o que ela crê e manda crer. Então, essa era a convicção primeira que ele tinha. Mas, nesse período, no entanto, um amigo, um grande amigo seu, doutor Joaquim Carlos Travassos, ele lhe oferece um exemplar do Livro dos Espíritos de sua tradução. Então, ele foi um dos tradutores do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos ver, então, o primeiro contato de Bezerra de Menezes com a doutrina espírita. E aí, conforme vem os relatos, nós vamos pegar aqui umas cenas do filme Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, o momento em que Bezerra de Menezes ele tem acesso, e a narrativa dele que está ao lado aqui. Mas eu achei interessante a gente colocar essa cena, né? Então vamos colocá-la aqui. Era um presente de um colega. Ainda não sabia o motivo ao certo. Deu-me na cidade. E eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Se não bastasse a afinidade com o Livro dos Espíritos, a experiência com o médium João Gonçalves foi a certeza de meu desígnio. A crise de dispepsia que me abatia há 5 anos de tratamentos alopáticos fez com que aceitasse, ainda que desconfiado, a orientação do meu amigo Mário Lacerda. Fora Mário o encarregado à primeira consulta mediúnica. O que lhe traz aqui, filho? Um amigo que sofre de uma enfermidade e, pelo que vejo... O seu amigo médico sofre de náuseas. Puras.
Vômitos. Ardências no estômago. A dor no peito não é do coração. Traga este remédio. Peça-lhe para diluí-lo em água. Diga-lhe para seguir as orientações do humilde amigo. Nada me impressionou ver um homem sem conhecimentos científicos e até sem instrução regular discorrer com proficiência anatômica e fisiológica, sem claudicar, como bem poucos médicos o podem fazer. Em pouco tempo de tratamento, a doença desaparecia. Bom, gente, então, nesse momento, nós vamos ver Bezerra de Menezes passando em 2 episódios, conforme nós já havíamos mencionado. O episódio em que ele tem acesso, através do seu amigo, vamos colocar aqui, né? O Joaquim Carlos Travassos, sobre o livro dos Espíritos. E, posteriormente, quando ele já passava por uma situação muito complicada com dispepsia, conforme foi colocado ali, ele entra em contato com um médium daquela época, chamado Mário Lacerda, em que ele recebe um tratamento homeopático. E ali ele fica muito impressionado com todas aquelas características. E aí, nós vamos ver mais à frente, lá no Salão da Guarda Velha, Bezerra de Menezes, no dia 16 de agosto de 1886, em um auditório de cerca de 2.000 pessoas, da melhor sociedade, ele enchia a sala da honra da Guarda Velha, lembrando da trajetória política, do conhecimento que a sociedade tinha de Bezerra de Menezes. Então, ele sentia a necessidade, naquele momento, porque até então todos o consideravam um católico, né? Então, ele sentia a necessidade de professar-se espírita para a sociedade. Então, nós vamos ver que na Rua da Guarda Velha, atual Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio emocionado, atônito, a palavra sábia e eminente do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, doutor Bezerra de Menezes, que se proclamava espírita. Vamos imaginar naquele momento o impacto que essa fala, essa exposição do nosso amigo causou naquela época, né? Mas era a necessidade do espírito, de ser honesto com as pessoas, né? com ele mesmo. Então, ele tem essa iniciativa. Então, proclamava a sua decidida conversão ao espiritismo. E aí nós vamos ver Bezerra de Menezes sendo, então, passando a ser considerado o Kardec brasileiro, né? O maior e mais célebre coleção de artigos espíritas da imprensa brasileira passa a ter início em 9 de outubro de 1887, no jornal O País, então, o maior jornal da América Latina, por iniciativa dos Estados Unidos do Brasil. Kardec. Bezerra de Menezes, ele passa
a trazer algumas publicações, a fazer algumas publicações nesse importante jornal. Dr. Bezerra de Menezes recebe o cargo e dá sequência ao esforço inicial de alguns dias mais tarde, começando a série de estudos filosóficos, inclusive, que foram transformados em livro, em 3 volumes, Estudos Filosóficos. A 27 de outubro do mesmo ano, assinando os artigos com o pseudônimo de Marx. Nós vamos ver mais à frente, nós vamos citar alguns livros, muitos deles têm o pseudônimo de Marx. Então, era um hábito daquela época, quando os escritores eles queriam não ser identificados diretamente, eles adotavam um pseudônimo, né? E a propósito dessa incomparável série de textos que Bezerra de Menezes recebe o título de Kardec brasileiro. E aí nós vamos ver, no ano de 1888, a fundação da sede da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Essa é a fachada da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E a gente percebe que Bezerra de Menezes, ele tornou-se presidente da Federação Espírita Brasileira de 1889, ele foi conduzido ao espinhoso cargo e reconduzido em 1895, quando mais se agigantavam a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita. Então, eram aquelas dificuldades naturais do estudo. Nós vamos seguir filosofia, vamos seguir religião, Então, Bezerra de Menezes veio que intensificar a ideia do tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Ele conseguiu consolidar esse aspecto, esse tríplice aspecto, de uma maneira muito, muito importante. E aí, hoje, nós temos aqui a fachada da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Então, essa fachada aqui, ó, é a fachada do Rio de Janeiro, datada de 1888. E essa é a fachada da Federação Espírita Brasileira, que está em Brasília hoje, e que tem desempenhado uma tarefa muito importante na divulgação da doutrina espírita aqui no Brasil. Então, E aí, nós vamos começar gostaria de trazer um texto aqui que eu achei muito, muito importante. Desde o início de sua carreira de médico, em 1856, até os seus últimos dias, Dr. Bezerra foi sempre o médico dos pobres. Reconhecido e querido por ele, achava-se naquele ambiente de luz, vivendo com grande emoção aqueles momentos em que recordava os 69 anos vividos na Terra como médico dos pobres, o irmão dos sofredores. De repente, sob a surpresa dos que compunham a grande assembleia, de mais alto, uma estrela luminescente da presença. Era Celina, a enviada de Maria, que chega e lê a sua mensagem, promovendo Bezerra a uma tarefa maior em uma esfera mais alta. Ele chora emocionadíssimo e ajoelha-se agradecendo entre lágrimas a graça recebida, suplicando-lhe por intermédio de sua enviada sublime para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar atendendo seus irmãos terrestres que tantas provas lhe dão de estima. O espírito luminoso de Celina sobre as esferas elevadas, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. Eis porque com muita justiça endereçamos ao incansável benfeitor espiritual nosso pensamento de gratidão
e profundo reconhecimento por tantas lágrimas enxugadas nas dobras de sua alma generosa. Então, nós vamos ver esse relato magistral. E para nós finalizarmos aqui a nossa exposição, nós também não poderíamos deixar de citar aqui uma mensagem que está lá no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, em que essa mensagem é intitulada Felicidade de Bezerra. E alguns colocam a maior felicidade, mas o livro coloca a felicidade de Bezerra de Menezes. E a mensagem é a seguinte: um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do meu leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde. Bezerra. Abri os olhos e vi a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me viam saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então, Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava em ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras semeadas no caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. Então, essa pergunta foi endereçada a Bezerra de Menezes pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. E a resposta de Bezerra de Menezes ao médium foi relatada no livro O Semeador de Estrelas. E aí nós vamos começar a perceber com muita clareza que a evolução ela não dá saltos. Então, quando nós falamos em Bezerra de Menezes, e aí nós vamos ver a lavra de livros publicados, inclusive eu queria muito que Dona Maria Helena te prestar, eu acho que tem livro aqui que Dona Maria Helena vai ficar louca de saber, né? Porque tem muito livro aqui que eu nunca tinha visto, que são livros mais novos, né? Inclusive livros dele mesmo, né? Então nós vamos ver lindos casos de Bezerra de Menezes, Espiritismo e Estudos Filosóficos, que são 3 volumes, esse nós temos, né? Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, Bezerra de Menezes, A História de um Sonho, compromissos ilustrativos do nosso amigo Divaldo Pereira Franco sobre Bezerra de Menezes. Aí, alguns desses livros aqui já vêm, são publicações pela FEB, mas de Bezerra de Menezes escrevendo pelo pseudônimo de Max. Por exemplo, o livro A Pérola Negra. Esse livro, A Cura do Corpo, da Cidade e da Alma. O Evangelho do Futuro, também pelo pseudônimo de Max. O livro Bezerra de Menezes, O Abolicionista do Império, que é aquele opúsculo
que Bezerra de Menezes escreve a respeito das considerações sobre a escravidão. Bezerra de Menezes, Páginas Esparsas, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, Bezerra de Menezes, de Canuto Abreu, essa obra é muito, muito bacana. Outra, pelo pseudônimo de Marx, A Loucura sobre o Novo Prisma, Bezerra de Menezes, Chico e Você, Bezerra de Menezes, Para Você, aí, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Compromissos Ilustrativos, pelo Espírito de Bezerra de Menezes, Uma Carta de Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, A Casa Assombrada, e Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, pela psicografia da nossa amiga Alda. E aí, gente, vamos, nesse sentido, começar a perceber que a grande quantidade de informações, todas elas, inclusive nós podemos até destacar 2 livros aqui, lindos casos de Bezerra de Menezes, que vem trazendo para a gente uma série de casos, uma série de situações que reforçam o espírito, que reforçam o comportamento desse espírito iluminado, Bezerra de Menezes. Então, dentro dessa trajetória, nós também não poderíamos esquecer aqui de falar um pouco do envolvimento de Bezerra de Menezes com a nossa casa, no momento em que Dona Maria Helena, lá atrás, há 38 anos atrás, juntamente com os companheiros, e aí interessante que ontem eu e Francisco, nós estávamos lembrando lá no centro, alguns companheiros que estiveram conosco, que foram ímpares no processo da casa, de construção do nosso prédio, da nossa sede própria, aqueles companheiros que sempre estiveram conosco, quantos espíritos que participaram ali das nossas atividades, que até hoje vêm trabalhando conosco. Então, quando nós falamos de Bezerra de Menezes, do espírito Bezerra de Menezes, gente, é uma quantidade enorme de informações que vem à nossa mente. Do momento em que nós começamos, eu lembrava ontem, Francisco, né, do momento que ele bateu a primeira ferramenta para cavar o alicerce da nossa sede própria, e da primeira comunicação de nossa querida mentora-avó, Benedita, nos tranquilizando, no sentido de que não nos preocupássemos, porque eles enviariam os amigos que nos dariam condições para que a gente pudesse desenvolver essa obra. Então, nós, conversando ontem também, nós ainda vamos, sim, fazer alguma exposição algum dia, relatando toda essa trajetória da nossa casa, dos nossos irmãos que participaram, e aí são muitos, eu não gostaria de citar, porque são muitos companheiros e vai ficar algum para trás, então nós vamos deixar para citar nesse momento. Mas nós queríamos agradecer nesses instantes a Bezerra de Menezes, o nosso mentor espiritual, que onde quer que ele esteja, que ele possa receber o nosso abraço, reconhecendo a nossa condição espiritual, que nós estamos no caminho, mas nós reconhecemos o seu trabalho apostolar, o seu trabalho como irmão, como médium, como o espírito que veio no dizer do nosso irmão Ismael, a regimentar os elementos dispersos. Queria agradecer a participação de cada um de vocês, esses momentos que agora nós estamos aí passando, a paciência, que realmente a gente possa estar sempre juntos e lembrar que hoje nós estamos num momento muito importante, que é a Páscoa, né? Lembrando que, inicialmente, a Páscoa ela tinha uma conotação diferente, né? A Páscoa, no sentido mais antigo, representava a celebração do povo judaico que ia lembrar a libertação do povo hebreu do Egito, né? E aí,
nós vamos lembrar que esse nome, né, ele vem do hebraico Pesach, ou seja, a passagem, a libertação, e que hoje, dentro do cristianismo, nós também vamos relembrar o momento em que o mestre ele ressurge, no momento em que ocorre a ressurreição dentro do catolicismo do nosso mestre Jesus, mas nós temos que entender que nesse momento hoje é muito importante nós entendermos todo esse processo vinculado, e outro detalhe muito importante, que Zaqueu, Jesus em casa de Zaqueu, aconteceu naquele período em que se aproximava da Páscoa, né? No momento da transformação, da libertação. Então tem toda uma conotação aí muito importante. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Deus, dai ao culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho que onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito